Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora da gente fazer aquele balanço, entender o mercado do boi, entender o que anda acontecendo e o que justifica, né, na verdade, o que está sendo trazido aí como novos preços para a arroba do boi. Desde o começo do ano, desde o final do ano passado, a gente está falando muito de oferta restrita de animais e, mais do que isso, a justificativa dessa oferta restrita viria do fato de que as fêmeas estariam sendo preservadas aí, né, para a produção de bezerros. O bezerro valorizado, as fêmeas preservadas, menos animais entrando para a fila de abate aí, consequentemente uma oferta bastante curta no final das contas de carne sendo colocada à disposição do mercado. E essa confirmação saiu recentemente através dos números do IBGE. O CPEA fez essa compilação, fez essa análise do que está acontecendo aí com a oferta de animais e chegou a uma conclusão interessantíssima aqui de que essa condição, né, de retenção de fêmeas é uma das mais importantes desde 2003. A gente vai conversar agora com o Thiago Bernardino de Carvalho, meu amigo, está aqui, pesquisador do CPEA, trazendo as informações para a gente, um pouquinho, né, do que a gente já estava vendo na prática acontecer, mas faltavam os números, né, Thiago? Parece que agora ficou mais claro de que realmente esse problema da retenção de fêmeas justifica e justificou e deve justificar ainda por algum tempo a menor oferta de animais e, consequentemente, essa valorização aí da arroba, né? Bacana, boa tarde, Alexander, amigos do Notícias Agrícolas. O que era cantado, né, o inverso e prosa, né, se confirmou nos números, né? Os números, como você bem falou, do IBGE mostraram que realmente houve uma retenção de matriz. Evidentemente, o principal motivo para produzir o bezerro, né, para realmente aproveitar o pecuarista, o criador, aproveitar essa alta. Isso vale para corte, mas também para o leite. O leite, por mínimo que seja, também aproveitou esse movimento, né? Seja também pela condição de pasto, a condição de alimento, né? Principalmente para ter a vaca gorda para o abate. Mas que seja, a retenção de matriz para a produção é o principal fator. E os números mostram, se a gente pegar a vaca adulta e novilha, são os menores números desde 2003, né? A gente está batendo algo em torno aí dos seus 36%, né? Para arredondar 36,75%. A gente só ganha aí dos últimos anos e de 2003. E o mais interessante, se a gente separar vaca adulta com novilha, ela recuou também, mas está beirando lá 9,87%, 10% a menos do primeiro trimestre de 2020 e 19, que chegou a 12% do abate de novilha, mas vaca adulta, 27%, né? Isso daí é um número superior apenas a de 2002 ainda. Então, se a gente pegar somente a vaca, né, que está pronta, né, para reprodução, né, obviamente não olhando a novilha, né, que tem novilhas que realmente
já vem com peso, já vem com um score muito interessante, mas a gente realmente tem uma retenção, e isso justifica realmente quando a gente olha preço do bezerro em alta, preço do boi gordo em alta, e essa oferta restrita de animais desde 2020 até os dias de hoje. Agora, Tiago, os resultados foram mostrados, né? Você falou aí do percentual, mas só para as pessoas poderem entender. São 2.400.000 cabeças de fêmeas abatidas no primeiro trimestre, corresponde a esses 36,7% que você citou. Essa porcentagem é a menor desde 2003, Isso. quando houve aí um abate de apenas 1.930.000 cabeças. Perfeito. Então, é um número significativo, é um número importante e que, de alguma forma, justifica 36%, mais de um terço aí, do volume, né, de animais abatidos aí, né? Sim. E quando isso deve se regularizar, Tiago? Pelo que você está acompanhando, esse movimento já começou lá em 2019, talvez? Sim, sim. Vamos, só para também deixar o ouvinte de Notícias Agrícolas, estamos falando bastante em número, só para ter uma ideia do que representa esses 36 e 75 ou 37% de abate de fêmeas no primeiro trimestre. Se eu pegar a média dos últimos 10, de 2011 para frente, até 2020, a média, eu estou falando do primeiro trimestre de abate de fêmeas, algo em torno de 45%. Então, quando eu falo de 36 ou 37, vamos colocar, arredondar para cima, eu estou falando de 8% a menos. Então, essa redução no abate, além de contribuir para ter menos animais prontos para o frigorífico, seja uma vaca de descarte, eu coloco no mercado nacional a questão de eu ter vacas aptas para produção, ou não necessariamente tão aptas, mas que o pecuarista ou criador ele busca isso. Quando que vai aparecer esse animal, né? A sua pergunta, quando vai se recompor esse rebanho? A gente tem que entender um pouquinho também essa dinâmica, né, da criação. Vamos pegar uma tradição no país, a gente tem o segundo semestre, que vai ter o período da reprodução, seja inseminação, monta natural, assim por diante. Bezerros, vamos pensar, nascendo lá por volta de setembro, outubro, um padrão aí, e sendo desmamados em abril, maio, junho, um pouquinho mais tarde, dependendo da região. Então, se eu estou inseminando, se eu estou fazendo a monta natural dos meus animais agora, nesse segundo semestre, em 2021, esse bezerro vai nascer em 22, vai ser desmamado em 23 e vai virar boi gordo, dependendo da tecnologia adotada, do sistema de produção, 2024. Nossa, Thiago, só então 2024? Também não. A gente tem que lembrar que a gente vem com esse movimento, como você bem mencionou agora, de um abate de fêmeas maiores lá em 2018 e 2019. E já em 2019, segundo semestre, o preço do boi magro, da reposição, o preço do bezerro já subindo. Então, mais pecuaristas já fazendo esse processo de reprodução em 2019. Então, em 2019, eu estou falando de animais aparecendo como gordos 22. Então, o ano que vem. Mas o maior movimento, realmente, até pelos números da ASBIA, né, da Associação de Inseminação Artificial, que o CPE acompanha, o maior montante de matriz inseminada ocorreu em 20. Então, em 20, é um boi de 23, 24 também. Vai dependendo do sistema, como eu falei. Então, o rebanho ele começa a recompor, possivelmente o bezerro desmamado começa a aparecer esse ano, mas principalmente 22, 23, né? Então, como eu falei, vai depender da região, vai depender do sistema, da tecnologia utilizada. E coloco mais um ingrediente nessa discussão, Alexander, no sentido da seca, né? Esse ano a gente está com seca. E a gente tem um período muito crítico, porque a vaca agora ela tem que ser preparada para a reprodução. E a gente não tem alimento, e o alimento está caro. Então, também tem um problema para jogar para o futuro, mas que seja, indo direto à sua pergunta, não, sem rodeios, né? A recomposição começa principalmente final desse ano, como o ano que vem, 2023. Muito bem. Ou seja, não dá para ter grandes expectativas de a oferta aumentando ainda esse ano, Thiago? Obviamente que a gente vai ter um período agora de entre safra, semi-confinamento e confinamento, os boitéis cheios, evidentemente, pega as indústrias de rações, as cooperativas,
colocando, vendendo bastante, porque o pecuarista ele tem a necessidade de engordar, preparar esse animal. Então, não é que a oferta vai aumentar muito, mas realmente a gente vê esse processo com uma arroba permeando aí os seus 330, mais ou menos, né, no final do ano, já chegou a mais de 340, mas algo em torno disso hoje, né, com segunda semana de junho, olhando para outubro, novembro, dezembro, mas é uma expectativa positiva. Então, o pecuarista, mesmo com margem apertada, ele está otimista em realmente engordar esse gado, mas aumentar a oferta, como nos últimos anos, principalmente 17, 18, 19, isso daí tem um período para acontecer. Muito bem. Antes da gente falar, então, da questão do boi gordo, do preço da arroba, só para entender o mercado de bezerros. Como você bem informou para a gente, tem um prazo aí para esse bezerro desmamar e até virar boi gordo também é um outro prazo que a gente precisa considerar. Mas o mercado de bezerros já sente essa mudança, ou pelo menos já aparece uma oferta maior a ponto de arrefecer preços aí, ou ainda não, Thiago? Olha, Alexander, se a gente olhar friamente o preço, Thiago, no começo de junho, o indicador CPEA Mato Grosso do Sul estava 3.134, dia 2 de junho, hoje está 3.078. É uma redução? Com certeza, há uma desvalorização, mas os patamares estão firmes. E realmente a gente tem que lembrar, é o período de desmame, né? Obviamente aparecem mais bezerros. Então, também vai depender da região, vai depender da qualidade desse animal. Um bezerro hoje mais leve, de 230 quilos a menos, de certa maneira, está mais valorizado que um bezerro de 270, que já vem com um peso maior, com um score maior, mas vai exigir mais alimento. Então, muitas vezes, há essa tomada de decisão, uma precificação de um animal mais leve. Então, a variação de preço vai depender também muito do lote a ser negociado, tá? E também da região. Outro ponto, mas olhando assim, pode haver mais, pode ter repiques, isso é natural de mercado, mas também a gente tem que lembrar que o preço do bezerro também atingiu patamares elevados, né? Se a gente pegar o ágio bezerro boi gordo, é um dos maiores ágios, né, dos últimos tempos, né, e atingiu patamares elevados. Então, também, se a gente tem uma valorização de um elo, pensando no primeiro elo aí, que é a cria, isso vai ser repassado. Agora a gente tem que ver o quão disponível um recriador ou um terminador está disposto a pagar um preço elevado, olhando aí para todas as variáveis de mercado, demanda interna, câmbio, exportação, custo do alimento. Então, e esse processo também reflete na questão do mercado de bezerro, do preço do bezerro. Mas sim, a gente está com uma oferta restrita, como a gente já falou, né, aqui pensando em fêmeas. Então, o preço do bezerro, ele oscila, mas realmente cada vez mais chega no limite dele. E a relação de troca, como é que está hoje? A relação de troca, boi gordo, bezerro, realmente ela atingiu patamares elevados em maio, né? Pensando que o bezerro permaneceu num patamar alto e o preço do boi gordo teve uma redução em relação a abril, então atingiu patamares recordes, né? Precisava de 10 arrobas de um boi gordo para comprar um bezerro, então é o patamar histórico. Caiu um pouquinho, hoje está 9,98, né? Pegando as médias aí até dia 9 de junho, mas isso reflete realmente oscilações de mercado, mas continua em patamares firmes, não tão positivo para o terminador. Mas isso é normal, Thiago, ou é uma relação apertada? É uma relação apertada e exige do pecuarista a gestão, a tecnologia. Né? Isso, evidentemente, subiu para todo mundo, como os custos subiram, assim como o preço do boi gordo subiu. Então, se eu produzir mais arrobas de boi gordo, eu vou receber mais por esse animal e realmente eu vou conseguir comprar um bezerro, né? Ou mais X bezerros. Mas a grande questão é que a conta fica mais justa e você coloca na mesa negociações. Então, a busca para um bezerro mais barato, assim por diante. Então, isso é natural, mas realmente a conta ficou justa para o terminador. Muito bom. Agora, olhando o que está acontecendo com o mercado agora, Thiago, da arroba do boi gordo, o que dá para destacar nesse momento e o que a gente precisa prestar atenção? Olha, Alexander, ouvintes de Notícias Agrícolas, evidentemente, deu uma oscilada a arroba do boi gordo, principalmente de abril para maio, aí maio, para o começo do mês de junho, começa a recuperar o preço da arroba, ontem é algo em torno de 315, mas quando a gente olha o mercado futuro já
há uma semana atrás ou 2 dias atrás já estava com um apetite maior, algo em torno dos seus 336, 37, hoje já algo em torno dos seus 330. Então quer dizer que já é uma toada de queda? Não, isso reflete, o mercado futuro reflete a expectativa do mercado físico. Vocês vão lembrar o que aconteceu no ano passado, aquele período de pandemia, uma arroba de 215, não, daqui a pouco a arroba chegou a quase 300. Vocês lembram o que aconteceu no ano passado? Então, tudo depende exatamente dessa expectativa. O mercado brasileiro, perante o dólar, valoriza, o real valoriza, evidentemente a nossa carne fica cara, tá? É natural, não dá para mim comparar um câmbio de 5,40 com um câmbio hoje de 5,03, hoje o câmbio está subindo um pouco, mas isso influencia, isso também tira muitas vezes contratos elevados no segundo semestre. Será que a China continua a comprar ou não? A China vai continuar comprando, mas óbvio, como um comprador, a China vai olhar para o mercado. Esperava-se a China comprando mais com o fechamento do mercado argentino. A China, ela olha para outros mercados. A gente tem que lembrar que no ano passado 35% do mercado chinês foi de carne brasileira, carne bovina brasileira. Então é uma alta dependência. Então ela fez um movimento de compra nos Estados Unidos. Isso vai ser natural. Então a gente tem que, de certa maneira, continuar fazendo conta, ter um sangue frio, porque vai vir o custo, e a gente sabe que vai vir restrição de oferta. O mercado vem mostrando isso. O custo do alimento está alto, o custo da reposição está caro, né? Então, a gente tem um confinamento que vai permear muito o que aconteceu no ano passado, mas o mercado ele fica naquele anseio, ele que fica a oscilação de sobe e desce, e evidentemente, olha para o mercado doméstico também. Mas melhorou, Thiago, primeiro trimestre, o PIB, um dos melhores PIBs, maiores crescimentos do mundo. Foi o Brasil? Foi o Brasil, mas isso tem todo um reflexo. Que setor que cresceu? Foi a indústria, serviços ou agronegócio? Foi todos eles. A gente sabe que foi o agronegócio. Serviços ainda, ele está respirando, ele está buscando. A indústria recuou em abril, então o agronegócio cresce. E o montante geral da população que vai consumir? Não é que é uma notícia ruim, mas o aumento do PIB ele vai trazer um reflexo no médio e longo prazo, possivelmente no segundo semestre, começo do ano que vem, e isso traz um aumento na demanda de proteína, carne bovina. Então, a China vai continuar comprando, ficar de olho no câmbio e, evidentemente, acompanhar essa melhora no mercado doméstico. Os sinais são positivos. Então, a arroba do boi gordo, o preço do boi gordo, ele vai realmente sinalizar essa expectativa. Então, às vezes tem uma expectativa positiva, ele sobe mais, uma negativa, ele segura um pouco. Então, infelizmente, é natural, até porque a arroba está em patamar alto, né? Eu estava conversando essas semanas com pecuaristas, quando a arroba sobe de 80 para 82, eu tenho R$82 a arroba, eu tenho uma valorização de 2,5%. Quando a arroba sai de 310 para 315, eu tenho uma variação de 1,63%. É que, óbvio, a gente olha o valor absoluto, R$5, é extremo, com certeza. Mas a valorização, a gente tem que entender, quando a gente está falando de números muito altos, qualquer valorização, seja para baixo, seja para cima, chama atenção. Mas realmente, temos que fazer conta. Bom, diante dessa constatação, é hora de investir, é hora de prestar atenção, é ter cuidado com o custo, enfim, qual que é a principal dica para o produtor? O produtor é fácil falar, né? O produtor que vai ouvir a gente, né, vai falar, é bonito, ele está lá na sala dele, lá no escritório, tomando café. Eu sei que não é simples, não. A decisão não é simples, mas o contínuo investimento, o contínuo das melhoras, né, aumentando as melhorias, reduzindo, né, realmente coisas que estão erradas ou consertando coisas que estão erradas, mas que seja, o investimento, ele se faz necessário. Porque todo mundo sabe isso para todos os mercados, ele tem oscilação. E quando eu tenho oscilação, se eu chegar com minha fazenda, se eu entrar com o meu rebanho preparado, produzindo, eu vou ter menos perdas. O problema é quando você fazer o investimento e realmente fizer um investimento errado, o preço cai e realmente você não está produzindo. Aí você vai amargar prejuízo. Então, é um investimento sem loucuras, olhando o mercado, mas continuando a colocar tecnologia, porque a tecnologia é que vai transformar a arroba, a tecnologia é que vai transformar em quilograma. Isso vai ser natural. E fazer uma boa comercialização. Sempre tentar comprar um bezerro mais barato, evidentemente, fazer um processo de engorda o mais rápido para aproveitar essas altas do boi, assim por diante. Não é simples, mas é o que o produtor tem que buscar. Ainda assim,
o investimento tem que ser constante. Se eu tiro o pé, o outro passa. E o momento é interessante, né? É aquilo que você falou, é preciso fazer a conta, é preciso evitar exageros, ver como é que está a situação, mas enfim, nunca deixar de investir aí, isso é muito importante. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre trazendo informações importantes, dados, números que ajudam a gente a entender essa dinâmica do mercado. Volte sempre, meu amigo. Não, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Como eu sempre falo, é sempre bom falar, e eu acho que é um dever nosso poder discutir, colocar uma visão diferente, né, para o mercado. Então, o CPE também está de portas abertas, sempre que precisar, a gente está aqui. Obrigado mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Grande, Tiago. Um abraço, até a próxima. Um abração. Tá, então, Tiago Bernardino, lá do CPEA, pesquisador do CPEA, analisando para a gente o mercado, trazendo números sobre essa questão da oferta restrita e as consequências ou os fatores que justificaram aí essa oferta restrita de animais. Retenção de fêmeas no primeiro trimestre foi confirmada, portanto. Então, temos aí informações muito importantes para você. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês como estão as negociações lá no Mercado Futuro, lá na B3. De olho na tela para junho, R$ 319,50, preço estável. O julho subindo 0,29% a R$ 326. Agosto também alta, 0,15% de elevação a R$ 327,50. O outubro perdendo força, R$ 330,55, com queda de 0,14%. Engraçado que esse outubro está aí perdendo força já algumas sessões. A gente chegou a ver ele em 345, né? Em alguns momentos, uma semana, 2 semanas atrás, e agora perdendo aí cada dia um pouquinho mais. Isso desestimula a produção, principalmente lá no último trimestre. Então vamos ficar atento aí ao que pode acontecer com a oferta, principalmente no último trimestre do ano. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 315,85, com queda de 0,27%. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, lembrando que o Notícias Agrícolas também está presente nas redes sociais, e você que está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de fazer a sua inscrição, não deixe de ativar aí o seu sininho, afinal de contas, dessa forma que você fica sabendo que tem informação nova sendo gerada para você. No YouTube, procura a gente lá por Notícias Agrícolas Oficial, é o canal oficial do Notícias Agrícolas, portanto, por lá. No Facebook, Notícias Agrícolas é a busca, e você segue a gente também por lá, no Instagram, @Notícias Agrícolas, e no Twitter, @Noteagri. Acompanhe Notícias Agrícolas nas redes sociais.